Olá, ouvintes, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Pedro Ana Júnior e hoje a gente vai dar continuidade à nossa quarta videoaulas, no qual estou abordando o tema contencioso administrativo tributário federal ou processo administrativo tributário federal. Na aula passada eu falei sobre a questão da impugnação do julgamento da DRJ, da Delegacia da Receita Federal do Julgamento, e hoje eu vou falar da questão do recurso voluntário e recurso de ofício, né? Então, o que é importante a gente olhar nessa fase processual, tá, gente? Então, o que acontece? Então, antes de mais nada, não deixa de se inscrever no meu canal para poder receber as notificações dos novos vídeos que a gente estiver postando aí, para ajudar ao desenvolvimento do canal. E também não perca a oportunidade de adquirir meu livro Curso de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, tá? Cujo link está na descrição desse vídeo, tá bom, gente? Então, hoje a gente vai falar da questão do recurso voluntário e do recurso de ofício, né, que são a segunda fase do processo administrativo, a segunda instância administrativa que vai ser julgado, né, apreciado no colegiado, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, CARF, tá? Então, vamos imaginar, você está lá, teve auto de infração, como eu falei para você, foi fiscalizado, foi autuado, fez a sua defesa, fez a sua manifestação de conformidade, foi para a DRJ e houve julgamento. E aí, nesse julgamento, é feito um acórdão e você recebeu esse acórdão, né? No qual você tem a opção de pagar o que seria devido ou acatar aquilo se a prestação for homologada, ou se você não concordar, você tem direito à segunda instância administrativa, né? Que está previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Aí você tem direito a fazer a recorrer, né, daquilo que você não concorda, né? Então, lembra que eu falei para vocês, com base no artigo 67 do Decreto 7235, caso haja lapso manifesto, erro de escrita ou inexatidão material, você pode entrar com uma petição junto à DRJ, questionando isso, pedindo para haver a reforma da decisão, né? Caso não seja acatado, aí vamos para a segunda instância administrativa, que seria a elaboração do recurso voluntário ou no caso da fazenda, recurso de ofício. Então, recurso voluntário, quem que interpõe? O contribuinte, tá? E ele pode ser total ou parcial, totalmente contra a decisão que foi julgada parcialmente procedente ou totalmente improcedente da impugnação, ou parcial, se eu concordo com parte e eu decido discutir só uma parte daquela questão, tá? Então, o recurso voluntário é aquele quem é o sujeito, quem é o titular desse direito é o contribuinte. Já o recurso de ofício, quem interpõe é a União Federal, tá? Então é a Fazenda Nacional que é a titular para poder interpor recurso de ofício. E é quando, né, quais as hipóteses? É quando a decisão exonera o sujeito passivo do pagamento do tributo, do encargo e da multa, ou a decisão deixa de aplicar a pena de perdimento de mercadoria. Então, nessas duas hipóteses, a União Federal pode interpor recurso de ofício, né? Aquela decisão da DRJ. Então, o que acontece? Não é que a Fazenda vai fazer um recurso, como quando a gente faz. É um procedimento. Se exonerou acima de 2,5 milhões de reais, o que acontece? Automaticamente a interposição do recurso de ofício. Então, a menção que ia fazer um recurso de ofício daquela decisão, isso deve ser apreciado no CARF, né? Então, não é porque teve uma decisão favorável na DRJ que você está tranquilo, né? Ou seja, pode ser que no CARF haja uma reforma da decisão. A gente pode ter um entendimento adverso, uma súmula adversa naquela que a DRJ acabou decidindo. Então, pode acontecer. Então, não é porque você teve uma decisão favorável na DRJ que você vai se descuidar e não vai acompanhar o julgamento que ocorra no CARF, tá? Então, o recurso voluntário, vai ser julgado, no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ou atual CARF, né, que antes era o Conselho de Contribuintes. Ele é um órgão subordinado ao Ministério da Fazenda, né? Ele é paritário, no qual participam, né, no colegiado, né, julgadores nomeados pelos contribuintes, no caso das confederações, tá? E a União, no caso auditores fiscais da Receita Federal, tá? Nesse julgamento, né, o que vai acontecer? Quando houver o julgamento, é importante, né? Quando o processo entra em pauta de julgamento, a apresentação de memoriais, né, memoriais para que os conselheiros que não são relatores do processo possam ter uma ideia do que está sendo julgado. Então, conselho que eu dou, memorial, gente, não é
fazer recurso, né, fazer uma coisa muito extensa. Memorial no máximo 2, 3 páginas. É um resumo, né, do que está sendo julgado, na defesa do contribuinte, no qual você vai colocar os pontos principais. Por quê? O processo, lembra, é um colegiado, é o relator que tem acesso ao processo, ele que vai ter, vai fazer o relatório e vai proferir o voto, e os demais vão acompanhar ou não. Se surgir alguma dúvida, pode ser que alguém peça a vista desse processo, né? Então, para evitar surpresas, recomendo fazer memorial para que ele seja apreciado pelos demais conselheiros. Hoje tem todo um procedimento, vai ser mandado o memorial através do site, você tem que preencher um formulário, isso vai ser recebido e depois isso vai ficar disponível para os conselheiros no momento do julgamento. Hoje, como é que funciona, né, o CARF, né? Qual que é a composição dela, né, do CARF, né? Então você tem hoje, né, a primeira, segunda e terceira sessão de julgamento. Cada sessão de julgamento é responsável por determinada matéria. Por exemplo, no caso da primeira sessão de julgamento, ela vai julgar casos de imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social sobre lucro, simples, PIS, COFINS, né, se for relacionado com o imposto de renda. No caso da segunda sessão, vai julgar imposto de renda da pessoa física, e aí imposto de renda detida na fonte, penalidade isoladas e contribuições previdenciárias, né? ITR também ela acaba julgando, tá? E a terceira sessão vai julgar os casos de IPI, imposto de importação, imposto de exportação, PIS, COFINS, CID, CPMF e IOF, tá? Então a terceira sessão de julgamento vai fazer o julgamento desses casos, tá? Então cada sessão de julgamento vai ter 4 câmeras, e cada câmara vai ter 2 turmas, né? Uma primeira turma ordinária, segunda turma ordinária, e também vai ter as turmas especiais, né, que julgam causas de pequeno valor, tá, gente? Então essa é a composição, e depois você tem a Câmara Superior de Recursos Fiscais, que é composta por vice-presidentes e presidentes das turmas de cada Câmara de turma de julgamento, tá? Então, e lá que eu falei para você, na Câmara Superior aqui vai ser julgado os recursos especiais, as matérias de divergência, tá? O que é importante, né? Quando na elaboração do recurso voluntário, é importante você, como na impugnação, suscitar, né, analisar a decisão da RJ e questionar aquilo que a decisão acatou ou não da sua impugnação. Então você vai suscitar as preliminares, por exemplo, a questão de sobrestamento, caso haja repercussão geral ou um recurso repetitivo que está sendo julgado. Então você pode pedir sobrestamento do processo, você pode suscitar a sujeição passiva, ilegalidade do ato, nulidades formais, nulidades materiais, vista na descrição dos fatos, vista na aplicação da norma jurídica. Tudo isso pode suscitar como preliminar no seu recurso voluntário, né? Se você já suscitou na impugnação, você vai reforçar isso, né, quando você elaborar o recurso voluntário, e no mérito você vai discutir a questão de razão de fato e de direito, né? E como eu falei na aula passada, na questão da impugnação, procura ser objetivo, procura ser não ser muito extenso, prolixo na sua apresentação. E outra dica importante, sempre olhe as súmulas, né, do CARF, que tem muita matéria que já está sumulada, então não adianta você ficar arguindo. Então veja se já tem sumulada, porque se for sumulado, o conselheiro, né, ou a turma é obrigado a seguir, e ver também se aquela matéria não foi julgada no STJ e no Supremo Tribunal Federal e tem repercussão geral, porque se tiver repercussão geral, também tem que ser seguido pelo colegiado. Então é importante você colocar isso no seu recurso voluntário, tá? Isso vai ser julgado pela turma, né? Então, como é que funciona o julgamento, né? O colegiado é composto de 8 jogadores, 4 conselheiros da Fazenda, 4 conselheiros do contribuinte. O relator vai ler o relatório, né? Lista o relatório. Se houver pedido de sustentação oral, o contribuinte faz a sustentação oral, né? Ele vai ter 15 minutos para fazer isso, e depois ele vai passar a leitura do voto, né? Feita a leitura do voto, o que vai acontecer? O presidente vai caminhar para a votação. Então, a votação, né? E a votação, depois do relatório lido pelo relator, né? O presidente vai caminhar a votação,
e o último a votar é o presidente e o vice-presidente, e o conselheiro vai acompanhar ou não o voto do relator. Se houver uma divergência, ele abre a divergência, né? E aí depois do julgamento, o presidente vai computar os votos e vai contar. Se for por maioria de votos, vence a maioria, e isso vai acabar fazendo parte do acordo, né? Se houver um voto vencedor, ou seja, uma divergência, e ela for por maioria, então ele vai nomear o conselheiro para fazer a redação do voto vencedor, né? Que é diferente do relator, tá, gente? Então é assim que funciona, né? E é importante que após o relatório, se houver alguma dúvida, algum conselheiro pode pedir vista do processo, aí o processo é retirado de pauta, e aí ele volta para julgamento na próxima sessão de julgamento. Tá? Então, feito isso, ele é proferido um acordo, esse acordo o contribuinte é intimado, né, dessa decisão, e o que vai acontecer? Dessa decisão, ele pode ingressar um recurso especial, prazo de 15 dias, ou embargos de declaração. Tá? Então, após a decisão do CARF, caberá ao contribuinte cumprir a decisão dentro do prazo de 30 dias, se ele achar que não precisa recorrer, ou apresentar embargos de declaração no prazo de 5 dias, e tem que demonstrar que há omissão, contradição no voto da decisão da turma, ou apresentar recurso à Câmara Superior de Recursos Fiscais no prazo de 15 dias. Tá? É isso que acaba acontecendo após a intimação da decisão. Os embargos de declaração é uma petição fundamentada dirigida ao presidente da Câmara, no prazo de 5 dias da ciência do acordo ou da resolução, né? Interrompe o prazo do recurso especial, que enquanto não for decidido esses embargos, não abre o prazo do recurso especial, e no caso que houver obscuridade, dúvida ou contradição entre a decisão e seus fundamentos, ou omitido ponto sobre o qual a turma deveria ter se pronunciado. Então, suas hipóteses de declaração. Então, o embargo ele vai ser distribuído normalmente vai ser recebido pelo presidente, o presidente caminha para o relator, que ele vai acatar ou não o recolhimento dos embargos, passa para o presidente vai aceitar ou não o despacho, e se não for rejeitado os embargos, reabre o prazo do recurso especial. Se for acatado os embargos, ele vai ser posto em julgamento na próxima sessão de julgamento. Quem pode embargar? O conselheiro da Câmara Julgadora, procurador da Fazenda Nacional, o contribuinte, a autoridade julgadora de primeira instância, porque às vezes a decisão vai para a DRF, aí a autoridade entende que há uma omissão, ela pode embarcar, ou a autoridade encarregada da execução do acordo, porque de repente a decisão ela não é clara no ponto que ela está informando, então a autoridade que vai executar ela pode entrar com os embargos pedindo esclarecimentos para o órgão colegiado. Tá? E o recurso especial, prazo de 15 dias para ser interposto pelo contribuinte, né? E como eu falei para vocês, para interpor recurso especial tem que ter divergência, tá, gente? Porque o Câmara Superior de Recursos Fiscais, ela é a última instância administrativa do CARF, tá, gente? Então, o que é importante colocar no recurso especial? Decisão que der a lei tributária de interpretação divergente que a lei da outra Câmara de Conselho de Contribuintes ou a própria Câmara Superior de Fiscais, e a necessidade de indicação da divergência do acordo paradigma. Então, na hora que vai fazer o recurso especial, você tem que fazer menção no acordo paradigma, fazer a citação da divergência, o porquê da divergência, para demonstrar a divergência, para que esse recurso especial seja acolhido ou não. Recurso especial, se ele for rejeitado, né, o contribuinte vai ser intimado, não tem mais o que se fazer, e se ele for aceito, ele vai ser colocado em julgamento e vai ser julgado pelo colegiado da Câmara Superior de Recursos Fiscais, né, para ver se tem divergência ou não, né, e verificar se vai ser o caso de reformar ou não a decisão da turma ordinária, né, da turma baixa. Tá? Então, em regra geral, linhas gerais, é isso que funciona, né, o contencioso administrativo tributário federal. Tá? Então, como é que eu falei para vocês na primeira aula, começa com a fiscalização e termina com o julgamento na Câmara Superior de Recursos Fiscais. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e se gostou,
dá o like, compartilha e se inscreve no canal para receber os novos vídeos. E vejo você na próxima videoaula. Obrigado, até a próxima.